Bom, tá gravando, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Na última aula a gente fez, né, algumas. Vou apagar aqui para a gente lembrar. Então a gente já referenciou, né, uma folha topográfica, né, e colocamos essa borda aqui para a gente trabalhar dentro dessa área. Nessa atividade, a gente também trouxe para visualização, né, para ter de dados de fundo outros insumos, né, de imagem. Então, aqui, além daqui da carta topográfica, a gente também trouxe uma ortofoto, né, lá do IBGE, uma imagem, isso aqui, na verdade, é um conjunto de fotografias que foi devidamente ortoretificadas e mosaicadas, né, e está georreferenciado. Também trouxemos que é possível os dados, né, do OpenStreetMap, do Bing, né, também como fundo, como fonte de coleta de dados para o projeto que a gente vai trabalhando, no caso aqui da área de resenha. Também, quando a gente trabalhou com a carta topográfica, a gente fez algumas questões como, né, rapidamente, mas para vocês verem como a parte de estilização, então a gente, né, estabilizou esse pedaço aqui desse rio de margem dupla como polígono, né, tiramos aqui as ilhas, né, como uma parte desse polígono que não seria, não comporia essa área superficial do polígono, né? Como também a gente trouxe para a camada temporária, eu não salvei, as rodovias, né, do OpenStreetMap. A gente trouxe essas informações do OpenStreetMap e foi uma camada temporária. Se eu tivesse salvo, eu teria esse arquivo como um shape. Então, eu fiz essas coletas, né, de dados para a gente poder trabalhar. Claro, eu não fiz um exemplo especificamente direcionado para algum tema, para alguma resposta que a gente gostaria para o sistema de informação, mas apenas alguns exemplos de possibilidade de extração de informação. Da mesma forma que a gente pegou um conjunto de endereços de escola, né? Acho que isso aqui eu salvei, talvez, né, um conjunto de endereços de escola, e a partir desse conjunto de endereços de escola, através do Google My Maps, a gente já referenciou esses endereços, tá? Então eles estão, deixa eu trocar aqui por essa aqui mais bonita, né? Georreferenciou esses endereços e fez uma associação com aqueles dados. Se a gente for aqui no escola, informação, né? Informação do nome da escola, da administração, do tipo. Então, a gente também trouxe, visto que tinha naquela planilha que a gente importou essas informações, elas vieram com um atributo, tá? Se tivesse mais alguma informação, como tem aqui, tempo de início, fim da aula, deve ser alguma coisa nesse sentido, estaria também vindo dentro dessa. Não sei se exatamente, acho que essa informação não tinha lá, não. Deve ser alguma coisa nesse do processo de transformação, tá? E aí ficou para a gente olhar hoje, a gente gerar um modelo digital de terreno, tá? Baseado em quê? Bom, a gente tem as curvas de nível, lembrando que as curvas de nível são uma representação bidimensional dessa superfície tridimensional, né? Onde você tem aqui as coordenadas, né, x e y nesse sentido, e você precisaria da coordenada z, né? No caso aí, a altitude dos pontos, né? Se voltarmos aqui com o mapa, a folha topográfica, olha aqui, você vê que você tem essas linhas aqui, ó, que são as curvas de nível. Eles também estão representados nesses mapas. E essas curvas de nível são linhas, né, que não existem no terreno, mas são linhas que a gente desenha com qual informação? Que em cima dessa linha o valor da altitude é constante, é a mesma, né? Então, se a gente vê aqui, ó, essa linha aqui, ó, é cota 400, né? E aí você vai subindo essa subindo ou descendo até outras cotas. Ah, mas de quanto em quanto? A próxima linha é quanto? Normalmente a gente só tem cota, a gente só tem informação da altitude
nas linhas que a gente chama curva de nível mestre, né? Depois as outras você não tem esse valor na carta topográfica, na carta impressa, né? Registrado por causa até de poluir a informação. Então, como é que eu sei qual é a próxima altitude, né? Lá na legenda, e vem a informação aqui, ó. Equidistância das curvas de nível, 20 metros. Ou seja, as curvas de nível foram construídas de 20 em 20 metros, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui, deixa eu ver uma aqui, que dê para a gente confirmar isso. Tem uma aqui muito pequenininha, mas vamos usar essa aqui, ó. Ó, você está vendo aqui, ó, tem uma curva aqui, 400, tá? Aqui ela está descendo, tá. Eu queria ver uma coisa que fosse mais fácil para vocês verem. Talvez aqui dê para fazer. Tá aqui. Ó. Essa curva aqui, deixa eu ver onde está. Tá aqui, ó. 400, tá vendo? Ela está aqui toda, tudo onde você, se você andar exatamente no terreno, nesse, por onde está passando a linha, claro, essa linha não aparece no terreno, tá? É uma linha que só aparece na folha topográfica, mas essa linha aqui tem 400 metros. Se ela é de 20 em 20, o que vai acontecer? Essa próxima aqui é 420, 440, 460, 480, opa, uma outra mais escura, é 500. Tá? Então, esse é a finalidade da curva de nível, mostrar o relevo. E você consegue ver algumas questões. Né? Então, você tem aqui, né, e aí, claro, aí você tem que ter um pouquinho de um olhar, né, no terreno. Você tem um vale aqui, ó, bem marcado aqui, ó, onde o rio está descendo aqui, ó, esse rio aqui, ó, ele está descendo, tem um vale bem marcado, mas isso com o tempo, né, com o uso das folhas topográficas, você vai conseguir, com esse tipo de dado, conseguir visualizar. Uma outra forma de representar essa superfície, né, essa representação tridimensional, é através de um modelo digital, aquelas representações tridimensionais que têm uma visão melhor dessa informação. Tá? Além disso, você precisa, muitas vezes, né, que quando a gente vai obter alguma informação, então, eu quero saber a altitude dessa fazenda aqui. Você não tem esse valor aqui, você precisaria interpolar, você precisaria pegar esse valor a partir de duas curvas de nível. Né? Então, o que se faz também com os modelos de tal de terreno é transformar essa informação de forma contínua, que ele é discreto. É só onde tem a linha que você tem informação da altitude ou onde tem pontos cotados. Fora isso, você não tem informação da altitude. Então, você, ao criar esse modelo digital de terreno, você vai gerar uma representação contínua. Ele vai fazer esse processo de interpolação nesse intervalo para auxiliar essa obtenção, esse modelo do terreno que vai proporcionar a obtenção desses valores de altitude de forma contínua. Ok? Bom, eu vou ativar aqui a curva de nível, para a gente até ver ela aqui na. Ele está fora da área. Vamos dar um zoom. Repara que está bem diferente. Né? As curvas de nível da folha topográfica, 1 para 50 mil, e as curvas de nível que foram depois geradas, 1 para 25 mil, né? Já de forma digital, um modelo com essa representação aqui. Ó. Opa, peraí. Besteira aqui. Essas curvas de nível aqui, elas foram tiradas desta fotografia aérea. Né? Então, repare, você tem um vale aqui, ó, né? As curvas de nível subindo aqui, ela está mais aderente a essa representação aqui, que foi a origem dessa curva de nível. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A primeira questão que a gente precisa trabalhar com a curva com a geração de modelos, eu preciso estar dentro do QGIS,
tem aqui, ó, raster. Aqui, ó, dentro de processar, você tem aqui uma caixa de ferramentas. Então, ele tem várias ferramentas que o QGIS tem, inclusive, né, o GRASS, que é uma extensão que trabalha questões de imagem, uma outra extensão que se tem do QGIS já junto aqui. Então, se você for ver, a gente vai trabalhar com vetor. Deixa eu fechar essa imagem aqui. A gente vai trabalhar com vetor. Então, eu vou transformar esse vetor aqui da curva de nível em raster, porque o modelo digital de terreno ele é um raster, né? Ele vai ser um conjunto de células em que cada célula que eu definir vai ser a conjunto de informações que vai ter a altitude. Cada célulazinha vai ter a altitude que ele vai calcular a partir das altitudes que estão neste raster. Tá? Então, tem uma função aqui, vetor, né, para tratar com vetor, e tem toRaster, vetor toRaster. Aqui. Tá vendo? Vetor toRaster. Eu vou clicar aqui. E aí, a primeira problema que a gente tem. Tipo, eu não consigo rodar esse algoritmo. Por quê? Porque eu estou abrindo o QGIS puro. Eu não estou trabalhando no QGIS com o GRASS, que é essa... Deixa eu fechar aqui. Que é essa extensão que se tem aqui do QGIS. Tá? Um complemento aqui do QGIS. Eu não preciso ir aqui em um complemento ativar. Eu vou ter que fechar esse projeto aqui. Ó, eu vou fechar. Tá? E aqui, ó, eu vou botar aqui. Ó, eu vou abrir dentro, já quando você instala, você tem o QGIS e ele tem aqui, ó, QGIS com o GRASS. Ele vai abrir os dois juntos. Né? É um outro, não é um complemento, é um outro programa que trabalha junto com o QGIS. E eu vou abrir ele aqui. Ó. Então, eu vou abrir o QGIS com o GRASS junto, para que eles possam trabalhar em conjunto, para a gente poder gerar esse modelo digital de terreno. Tá bom? João, Oi, enquanto abre aí, deixa eu só tirar uma dúvida. Você claro. disse que aquelas curvas de nível 1 para 25 mil foram geradas sobre Uhum. aquele levantamento fotogramétrico. Fotométrico. Enrolou aqui. Enfim, e aí como é que isso era feito? Assim, tinha um apoio de campo? Como é que era para produzir isso? É, da mesma forma que o anterior, tá? Então, o que que acontece? As fotografias aéreas, quando elas são obtidas, né, elas são obtidas de uma forma que você tem uma sobreposição, tá? Por que essa sobreposição? Porque você vai simular o olho humano, tá? Então, se eu tenho o avião está passando, ele tira uma fotografia, né? Ele não para e tira e para e tira, ele vai andando, mas só para a gente é feito didático. Ele tira a fotografia, mais um pouquinho ele tira a fotografia. De modo que nessas duas fotos eu tenho o mesmo objeto, mas vistos de pontos de vista diferentes. Cada um está numa foto de uma posição diferente. Isso faz com que a gente modele e simule o olho humano. Então, para cada ponto naquela fotografia, ele é visto de duas posições diferentes. Isso que vai fazer poder tirar, obter o elemento tridimensional. Tá? Essas fotografias aéreas elas são apoiadas também. Você tem ponto no campo para poder georreferenciar essas fotografias. Imagina o seguinte: imagina que você tem duas fotografias, uma fotografia de uma paisagem, né? E em cada fotografia elas não são iguais, mas elas têm os mesmos elementos, ou parte, né, dessas fotografias com os mesmos elementos. Você quer prendê-la numa parede para fazer um mosaico. Então você põe uma fotografia, quando você vai botar a outra, você vai prender com uma taxinha, né? Uma camurça daquela. Se você põe uma taxinha só, aquela fotografia ela fica rodando, né? Ela não fica fixa. Você põe ela, roda, né? Então você vai botar mais um ponto ali, mais uma taxinha, ela vai ficar presa
Se você botar uma, ela fica mais consistente. É, se ela tiver algum material, né, que deforme para ajustar, você vai prender mais pontos. E aonde você tem pontos iguais, você vai estar em cima, uma sobre a outra. É isso que o ponto de apoio faz. Ele vai botar pontos de campo para que quando você já referencie, se você bota um ponto só, não diz nada. Então você enche de pontos para você prender todas essas fotografias digitalmente. Anteriormente, no processo analógico, era nos restituidores. Então o processo é o mesmo. O que muda é o ambiente digital. O que muda também, quando era no ambiente, né, aquela primeira folha topográfica, aquilo era analógico, então você via isso nos restituidores, né? O técnico olhava e ele botava o que a gente chamava, isso, se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer uma visita no IBGE, onde existem esses equipamentos, vocês iam ver como é que isso funciona, né? Mas infelizmente a gente fica um pouco limitado pela questão online. Então, o técnico estimava ali a curva de nível, ele olhando, né, se a marca estereoscópica tivesse certinho, ele ia andando, ele ia traçando a curva de nível. Nas folhas nesse projeto agora, ele foi totalmente digital, então foi através de uma aplicação que se gerou essas curvas de nível automático, né? O técnico precisou mais ir andando por ela. E só depois precisou fazer alguns ajustes nela para ficar mais visível, né? Então essa diferença é um pouquinho da tecnologia utilizada para a geração dessas curvas de nível, tá? Claro que tem mudanças no terreno, mas não são mudanças muito grandes, né? De 65 para 2000, em torno de 40 anos, mas a grande mudança é no processo tecnológico de obtenção. Então ele faz através de uma equação matemática, uma formulação matemática, a geração dessas curvas de nível. Não sei se eu consegui explicar bem, ainda mais só sem mostrar efetivamente como funciona. Tudo Não, com bem? certeza. Aham. Foi ótimo. Obrigada. Nada. Eu vou abrir aqui de novo. Então, assim, agora eu estou abrindo o QGIS com o GRAS junto, tá? Então, a gente eu poderia já estar desde o início com isso aberto, desde aquela outra vez, desde a aula passada, mas para a gente poder ter uma ideia efetiva do que da importância para fazer esse tipo de trabalho abrir com o GRAS junto, tá bom? Eu vou então, bom, aí a partir disso, o que que eu vou lá? Vou lá no GRAS, vetor, agora ele vai rodar. Agora ele rodou. O que que eu quero fazer? Bom, qual é a minha camada de vetor de entrada? É o da curva de nível, né? Eu vou trazer, ele vai dizer aqui, ó, eu preciso fazer o seguinte, ó, fonte dos valores, tá? Eu vou chamar aqui, não tem problema esse nome. Qual é a coluna que vai agregar o parâmetro de altitude, o parâmetro que eu vou usar para gerar, que vai levar a informação para cada célula que eu vou transformar, que eu vou gerar a partir desse vetor. É a cota, tá? Então, podia chamar um outro, podia ser Z, não, eu vou deixar isso aqui, isso não faz diferença, tá? E eu vou levar, eu vou dizer para ele, olha, você vai gerar, o que eu estou falando aqui, né, o computador vai fazer, o que o programa vai fazer? Ele vai pegar aquele raster, aquele vetor, que é a curva de nível, ele vai botar um raster por cima vazio, com tamanho de célula, que eu vou dizer mais à frente. E eu vou dizer o seguinte, olha, preencha cada célula que você criar, cada quadradinho que você criar, com o valor da cota. Aonde não estiver passando linha naquela célula, ele vai interpolar, ele vai pegar entre duas linhas mais próximas e ele vai estimar um valor para aquela célula. Tudo bem? Então, qual é essa informação que eu vou dizer? A partir da cota, né? Rótulo não preciso, aí vamos aqui. Ó. Parâmetros avançados, tamanho da célula.
Opa, passou? Cadê? Aqui. Tamanho da célula. Tamanho da célula a gente botaria, porque assim, eu posso botar uma célula de 1 metro, de 100 metros, qual o tamanho que eu vou usar para poder definir essa resolução desse meu rastro. Se eu botar muito pequena, além do esperado para aquele. Primeiro que vai ter um processamento absurdo e não vai gerar um. Fica, não fica adequado. Se eu botar uma célula muito grande, também não vai ser correto. Como é que eu defino esse tamanho? Bom, eu já vi gente definindo a partir da equidistância. A equidistância entre as curvas de nível é uma equidistância vertical, né? É a relação entre uma curva de nível e a outra na vertical, não na horizontal. Tanto é que, se a equidistância fosse na horizontal, esses tamanhos, as distâncias entre as curvas seriam iguais, elas não são. A equidistância é vertical. Qual é o parâmetro, então, né, horizontal que a gente pode usar? A gente for voltar lá em cartografia, lá quando a gente falou em escala, a gente viu que existe alguns parâmetros para isso, ou seja, e a gente vai voltar até a falar em qualidade do dado sobre isso. É especificado que o parâmetro de exatidão cartográfica de uma folha topográfica seja 0,5 milímetro na escala. Então, vamos usar esse parâmetro. Então, se eu tenho uma folha topográfica na escala 1/25.000, meio milímetro é 12 metros e meio. Então, eu não posso usar nada maior que 12 metros e meio para geração, para representação do elemento, né? Então, vamos desenhar uma curva com 10 metros de tamanho, tá bom? Então, aqui, eu vou botar 10, tá? E vamos processar. Ele demora um pouco. Espero que ele não trave. Eu fiz o teste, ele não travou. Mas vamos esperar que ele não João, trave. Oi? além desse tamanho da célula, teve alguma outra coisa que você mudou do default? Não. Só. Ah, Opa, tá. mudou aqui. Eu tenho só que dizer aqui obrigatoriamente qual é a informação que eu quero que ele registre, que é a cota. Tá? Tá bom. Então, de entrada, é só isso. Tá bom? Eu vou rodar aqui. Vamos ver se não vai travar. O que ele vai fazer? Tá fazendo. Vamos lá. Ele demora, eu botei para ele demora um pouquinho, tá? Opa, peraí. Esse Ah, não, número. ele já fez, perdão. É o outro que fala, pode falar. Não, essa cota é o que? É o nome da coluna para o parâmetro? ATTR? Eu É, não é consegui olhar. só, é só a fonte do raster. Ele vai guardar no raster esse ATTR como cota. Só isso. Tá? Podia ser outro, podia ter posto Z aqui. Não tem problema. Entendeu? Tá, tá bom. Não, como se fosse um atributo. Ah, claro, eu acabei falando o que ele fez na verdade. Ainda não é a fase de interpolação, perdão. O que ele fez? Ele gerou um raster só aonde tinha curva. Tá? Aonde tinha curva que ele gerou o raster. Eu ainda não fiz a interpolação, vou fazer na próxima. Então vamos ver aqui ó, o que ele guardou aqui. Ó, tá vendo? Para cada célula aqui, ó, ele guardou um valor da altitude que estava na curva de nível. Ó. Foi até. Essa aqui deve ser a mesma coisa. Não, 420, tá vendo? Ele pegou, onde tinha a linha, ele gerou um raster, certo? O que a gente vai fazer agora é interpolar esse raster, é popular essas outras áreas que não têm a célula com informações de interpolação, tá? Ok? Que aí eu já vou trabalhar com
não mais como vetor, mas com raster. Então, o 10 é o tamanho da célula, certo? E ele trouxe como atributo para essa célula o valor da cota, tá? Que estava na curva de nível. E agora a gente vai no Surface Contour. Raster, o R, esse que demora o processamento. Esse aqui, ó, raster, né, o R, Surface Contour. A gente vai usar essa função aqui. Deixa eu voltar aqui o zoom. Ele tem várias funções aqui, a gente está usando algumas. Né? E agora sim, a partir dessa aqui ele vai fazer a interpolação. Tá? Então vai ser esse aqui o que eu vou usar. Qual desses raster? Vai ser esse que gerou, tá aqui, ó. É uma camada temporária. Se eu não salvar, eu vou perder. Então é só para. E ele tem algumas. E aqui eu vou criar um temporário. Também depois eu salvo. E aqui também eu vou botar o tamanho da célula, que é o mesmo 10. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou interpolar esse raster original aqui que eu gerei, tá bom? Esse aqui que vai demorar um pouquinho. Vou botar aqui para gerar. Enquanto ele gera. Tá? Então, e aí a partir disso a gente vai ter informações de altitude ao longo de 10 em 10 metros eu vou ter um valor interpolado dessas altitudes que vão gerar um modelo digital terreno, que a gente vai poder colorir ele, fazer uma visualização melhor desse terreno. Tá? A partir daí, de novo, o que a gente está fazendo, a gente está tocando assim, a superfície do QGIS. Ele tem várias questões possíveis de serem trabalhadas, né? De obter dados, de preparar, de processar. E assim, a gente vai fazer outros tipos perdão, de processamento nas próximas aulas práticas. Mas a gente, de novo, a gente está tocando muito a superfície dele. Tá? Outra questão, e aí você pode, ou seja, mapas de declividade. Vocês imaginam que mapas de declividade podem ser interessantes para o projeto que vocês estão trabalhando? Né? Você saber qual é o percentual de declividade daquele terreno, para algum projeto, para alguma pesquisa que vocês estejam fazendo, ele também vai gerar isso. Né? Você pode gerar, eu acho que não. Acho que quando a gente estava falando na unidade sobre que dado, a gente precisa também da geração de mapas de declividade. Aí você tem uma infinidade de questões. Tá? Ainda para a gente, enquanto está processando a questão de finalizar, de fazer aquisição de dados, existe hoje o perfil de metadados. Então, quando ele está abrindo aqui, eu vou abrir o perfil de metadados quando ele está processando, para a gente poder ver se eu quero saber aonde eu encontro dados. Eu preciso ter algum tipo eu preciso achar alguma questão. Como é que eu faço isso? Onde eu acho dados? Eu sei o quê? A gente trabalhou aqui, pegou curva de nível, mas onde é que efetivamente a gente acha dados? Tá? Enquanto ele está processando, a gente vê isso aqui. Eu vou entrar. Eu vou entrar no portal da Inter. A gente vai falar mais sobre infraestrutura de dados, sobre geosserviços, a gente vai falar um pouquinho disso mais em SIG 3, tá? Em SIG 2 ainda a gente vai ver na hora de divulgação a importância e como a gente preenche metadados, né? Para a gente poder ter essas informações. Mas aqui, não vou entrar sobre o que é Indy, a gente vai direto no perfil de metadados, no cadastro, né? No catálogo de metadados, para a gente ter uma forma de achar dados que a gente precisa, tá bom? Então, aqui na página ind.gov.br, que vamos conceituar melhor, vamos detalhar melhor lá em SIG 3. Aqui em dados geoespacial tem catálogo de metadados. Né? O que é o metadado? De uma forma simples, é o dado sobre o dado. Né? Então, se eu tenho um dado lá, aquele dado que a gente está usando de curva de nível, para saber de qual é aquele. Porque o arquivo vetorial, diferente da folha topográfica,
Lembra quando a gente abriu a folha topográfica, você achou ali sistema de projeção, sistema geodésico de referência, a onda do voo, o ano do apoio, que equidistância das curvas de nível, tudo aquilo que a gente estava ali. Quando você tem um arquivo shape, onde estão essas informações? Tá? Então você precisa documentar de alguma forma essas informações para que os usuários possam saber que tipo de dado é aquele que você produziu, ou mesmo para você procurar dados, saber se aquele dado é adequado ou ele vai atender o teu projeto, a tua pesquisa, o que for, tá bom? Então, vou aqui no catálogo de metadados, que é o dado sobre o dado, é o dado sobre aquele dado que está ali. Ele tem uma questão de explicação que a gente vai mais à frente ver, só para a gente poder ter fazer aqui completar essa questão da coleta de dados. Tá? E ele cadastra dados de diferentes instituições. Então, as instituições preenchem seus metadados, preenchem os metadados dos seus dados. Então, se você for aqui, a ANA, Agência Nacional de Águas, ela tem 174 metadados preenchidos. Né? INEA do Rio de Janeiro, 322, Prefeitura de Belo Horizonte, 205, pegando aleatório aqui. Ministério de Saúde, 72, Instituto de Cartografia da Aeronáutica, 2.307, Diretoria de Serviço Geográfico, 20.127 metadados cadastrados, Sensipan, 1.394. Então, é o conjunto, né, de metadados que foram cadastrados. E a gente vai fazer uma pesquisa de várias questões. Eu posso procurar direto aqui numa dessas instituições. Eu vou botar aqui uma pesquisa aqui, ó. Cobertura e uso da terra. Ele já me aparece várias questões de cobertura, que existe de cobertura e uso da terra, só que eu não vou escolher nenhuma. Eu vou pegar aqui para poder mostrar para vocês. Então, ele traz o que existe de cobertura e uso da terra feita pelos diferentes órgãos. Tá? Opa, ele gerou. Então, vamos acabar aqui, a gente volta para lá. Então, se você vem aqui, ó, esse aqui, quando você posiciona aqui, ó, repare que aqui pintou, ó, porque é Brasil. Então, ele pintou o quadradinho de onde tem, entendeu? Se eu pintar aqui, ó, a área que aparece, né, esse outro. Então, você tem tudo isso disponível de alguma forma, que aí a gente vai ver como é que isso está disponível, até ó, publicações, não só dados geoespaciais, mas publicações também. Vamos fugir um pouquinho do IBGE para ver se tem alguma outra coisa aqui. Ah, claro. Lembra quando vocês fazem compra? Vocês entram no site e vocês vão comprar alguma coisa. Celular, sei lá. Você bota lá, celular. Aí na coluna do lado aparece a marca, a faixa de preço, que você vai refinando a pesquisa. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, tá vendo? Ó? O que eu quero? Deixa eu ver aqui. Ó. Não, eu quero saber o que existe de cobertura e uso da terra do IBAMA. Ok. Apareceu aqui, ó, o uso da terra. Ele está pegando o Brasil todo, tá vendo? E aí é um dado concluído, não está um dado em trabalho, que você pode cadastrar também dados que você está produzindo para os usuários já saberem, ó, aquele dado vai sair, tá? Ou existe, ele está sendo produzido para não ter que produzir de novo. Eu vou entrar aqui e ele vai dizer, ó, o uso da terra pode ser entendido, ele dá uma definição aqui, ele diz aonde você pode buscar, tá? Palavra-chave. Não, ele cadastrou porque aí tem algumas pessoas que cadastram. O que ele tem de base de dados? Ele tem uma base de dados de uso da terra, mesmo que ele não seja a fonte, né, o produtor do dado, mas ele cadastra que ele tem e ele usa aquele dado. Então vamos tentar um outro aqui. Voltar aqui. INPE. Então, ó, aqui são os dados, tem outro, ó, máscara de nuvens do bioma Mata Atlântica. Já está na pesquisa, o cobertura já está. Alternativa, máscara, hidrografia, porque algum tempo ele botou cobertura e uso como palavra-chave. Hidrografia, não, deixa eu botar essa. Deixa eu ver um aqui. Hidrografia, incremento anual. Esse aqui. Incremento anual na superfície de vegetação nativa do bioma Pantanal, é nessa região aqui. Então, ele está descrevendo o que existe, então, o projeto aqui, o produto,
né, os atributos que estão dentro desse produto, tá? Aonde você pode baixar, fazer o download, né, o link para o portal, o serviço de WMS, a gente pode até puxar lá para o QGIS depois para a gente ver. Geofunction, idioma, quem é o contato, se você precisar saber alguma coisa sobre esse dado, o sistema de referência que ele está associado, o vetor, o formato, então arquivo shape, você pode baixar esse metadado completo. Então você tem aqui um conjunto de informações para você poder ver, bom, esse dado pode ser, não pode, é isso que eu quero, e baixar esse dado. Se eu clicar aqui, esse aqui é o esquema daquele dado, né? Já para o computador poder entender, que a gente vai ver isso lá, vamos falar sobre infraestrutura de dados, que esse é uma forma padronizada para que qualquer sistema possa baixar essa informação, tá? Então, depois dê uma olhada no catálogo, perdão, no catálogo aqui de metadados, façam suas consultas, refinem as suas consultas, né? Para saber se um dado específico que você quer existe, sei lá. Deixa eu ver. Covid. Ver se existe alguma coisa sobre Covid. Nenhum. Ok. Só mais um outro aqui para a gente. Maricá. Ele trouxe, ó. FNP, faixa de proteção do sistema lagunar de Maricá. Então, ó, tá vendo? Ortofoto, 1 para 25 mil de Maricá. É aquela ortofoto que a gente usou ali naquele. Você, opa, é isso aqui, eu vou pegar, eu posso acessar. Está dizendo aqui aonde está essa foto para fazer o download. Se eu clicar aqui, ele vai abrir lá o esperado que abrisse, né? O FTP do IBGE está fora. Se mudar. Outra coisa, você cadastra o teu metadado. E aí depois a instituição troca os links, aí você tem que vir aqui e recadastrar tudo, né? Quem é o responsável, o telefone de contato, para ver o que é o Engrade, CIRDAS 2000, mapeamento executado, a partir de fotografias aéreas. Bom, então, a área daquilo, uma pequena miniatura do que é. Então, é uma fonte para você buscar dados e identificar o que seria, identificar o que está disponível para você usar no seu projeto. Tá bom? Vamos voltar lá para o QGIS agora. Então, ele fez, tá? Olha, ele gerou. O que ele gerou aqui? Ele gerou um raster. Vamos dar um zoom aqui. Vou botar ele para baixo. Só que isso aqui eu vou apagar. Ele gerou um raster. Repara aqui, ó, eu tenho várias células. Cada célula dessa tem 10 metros, tá? E ele vai... Eu vou pegar aqui, ó, fazer a informação. Para cada célula dessa, eu tenho um valor. Agora, o que ele fez? Ele interpolou. Ó, tá vendo essa célula aqui que eu marquei? Está dando 460, porque é uma célula que está coincidindo com a curva. Se eu pegar essa outra aqui, 470. Mas e essa aqui? Ele tá vendo? Ele interpolou. Tá? Ele fez uma interpolação. Deixa eu pegar uma área maior aqui, ó, entre as curvas. Ó. Aqui 490, aqui 480, e ele foi interpolando aqui. Então, para cada célula dessa, ele calculou um valor de altitude, tá? Uma interpolação. E você deixa de ter só a informação onde tem a curva de nível para informação contínua em qualquer local. Tá? Poxa, mas ele está tão feio assim, né? E tal. Bom, o que a gente pode fazer? Vamos fechar isso aqui. Vamos dar 2 cliques aqui. E aqui, ó, da mesma forma que a gente tem a simbologia no vetor, ele também abre uma simbologia para raster, né? Onde ele vai separar as bandas, como vocês viram lá também, né, em sensoriamento remoto.
fazer combinação, e aqui você tem também a parte da falsa cor, né? Repara aqui, ó, que quando ele criou esse rastro, ele tem o menor valor que está na cor preto, corresponde a 390. E o que está na cor branca, o maior valor é 512,5. Tá? O que a gente vai fazer é, em vez de ir do branco para o preto, a gente vai botar uma cor do verde para o mais baixo, então vou ter que inverter aqui. Inverte. Ó, o verde para o mais baixo e o vermelho para o mais alto. Ele vai criar um intervalo, né, dessas cores. Vou dar um apply aqui. E ele gerou um modelo digital de terreno. Tá? Se botar aqui a curva de nível, né, é um valor tridimensional. Então você agora, né, em qualquer lugar desta folha topográfica, você tem um valor interpolado de altitude. Tá? Então, a gente perdeu. Pode botar assim. Vamos botar aqui, cadê a imagem? Está aqui. A imagem está por cima, né? Vou botar ela por baixo. Só que aqui eu vou pegar esse aqui e vou botar uma transparência. Vamos ver. Tá? Então você pode... João, Oi? para qualquer processamento de imagem raster com QGIS, eu tenho que abrir junto com o GRASS. Sim, para processamento, sim. Para você abrir uma imagem, mudar a banda dela, fazer falsa cor, ele consegue. Mas para você usar as funções do GRAS, você tem que abrir junto, né? Senão, só o QGIS ele não traz as funções do GRAS. Aí você tem que botar abrir com, que é para você poder trazer essas funções para trabalhar com raster. Além das poucas que tem no QGIS. Né? Tá, ok. Tá. Então, só para a gente fechar aqui, então, tá vendo? A gente vai trabalhar com divulgação, preparação de mapa, mas aqui já é uma... Imagina, né, você tem isso aqui, pô, infelizmente a gente fechou aqui, eu não gravei, mas eu vou fazer um negócio aqui. Adicionar camada, eu tenho essa camada, ela não está cortada, mas vamos... Deixa eu ver aqui onde eu tenho. O mapeamento 1 para 25.000, eu tenho ele aqui em todo. Fotografia. Acho que já até deixei, tá lá até disponível para vocês. Vou abrir aqui, adicionar. Vermelho não, né? Vamos mudar essa cor aqui. Vamos botar um azul. Então você já começa a ter ferramentas, ter um conjunto de dados que você vai compor o teu mapa, né? Imagina, você vai fazer alguma coisa, mesmo que talvez você não tenha, né, uma função muito específica desse modelo, mas você pode usar para até dar uma qualidade melhor no entendimento desse teu mapa. Você tem aqui a imagem, né, e uma ideia de relevo. Repara que está vendo aqui, ó, você vê bem aonde, claro, a imagem está ajudando. Se eu tirar a imagem aqui de fundo, e aí eu teria que voltar aqui com... Ups, perdão, fiz errado. Não, esse aqui não. Se eu voltar aqui com 100%, né? Até a identificação dos vales em que o rio está passando, tá vendo? Você consegue ver melhor, ó, onde o rio está passando. São os vales, ele tem, né, a parte mais baixa, aqui a parte mais alta de onde o rio está descendo, aqui está bem marcado aqui, ó, o Talveg aqui onde você desce o rio. Ó, você tem uma visualização melhor. Ok? Perguntas? Eu não estou acompanhando o chat, ver se tem alguma coisa aqui. Okay. Bosco, só dá uma... Diga. Abre lá de novo para ver como é que você fez essa classificação de cores, que eu tentei fazer aqui, rodou direitinho o MDT,
Porém, Sim, ficou meio mostrengo aqui o negócio. Eu não sei. mas Você depois fez. que você... Ah, então, Né, peraí. para colocar. Primeiro, sim, eu achei estranho, porque eu não consegui visualizar os valores da célula. Eu coloquei Ah, naquele pontinho, naquele apontador de informação e não estava me dando o valor da célula. mas ele não estava... Você estava com a camada marcada aqui, Calma aí, deixa eu olhar aí. Sim, tá? A gente fez em duas etapas. Naquela primeira etapa, onde ele só gera raster onde tem a curva de nível. Naquela primeira etapa, apareceu as informações de altitude? você diz em relação aos quadradinhos? É esse aqui, ó. Quando ele gerou só isso aqui, ó. Quando ele gerou isso aqui. Aqui tá aparecendo. Não cliquei neles para poder olhar alguma coisa, mas ele ficou exatamente como está o seu. Não, sim, mas ele tem que ficar assim, mas ele tem que ter. Ó, então, tem que marcar sempre ele aqui. E ele tem que levar o valor. Então, lembra quando você perguntou? Acho que foi você que perguntou. O ATTR, Aham, que a deixa eu gente olhar vai aqui. atribuir. Que a gente tem que atribuir a esse ATTR a cota da curva de nível. Né? Quando ele vetorizar, Aí não tá dando valor. Por exemplo, eu marquei ele aqui. Aí eu clico em cima da célula, dá tipo assim, banda um, mas não dá valor nenhum assim do lado. isso aqui não aparece isso. Uh-uh. Tá, então olha só. Aí teria que voltar lá na hora que você processou para ver Não, se. mas aí eu revejo É, a aula depois tá? e confiro, mas estranho. Você tem que botar lá a cota, você tem que selecionar, porque não é só selecionar o TTR. Embaixo você tem que abrir, ele vai mostrar os atributos que tem do vetor e você vai Pode ter sido selecionar nessa qual hora. é. É aqui, ó. Quando você tem aqui, ó, aqui você tem que marcar. Ah, claro, eu não marquei. O elemento, ó. Cadê? Curva de nível. E aqui a fonte, né? Só para ele trabalhar com a variável que ele vai ter, você tem que botar aqui, ó, cota. Ah, tá. Se você não botar isso, ele não leva o atributo. Não, Tá? então, mas eu acho que foi. Só levanta. Calma aí que eu tô tentando enxergar aqui, deixa eu dar um. Hum. Você colocou o nome da coluna para o parâmetro ATTR da cota. E aonde foi o outro que você colocou? A fonte dos Aqui valores, né? Não, aqui, ó. Tamanho da célula. Não, isso aí eu coloquei. Eu acho que o erro foi anterior, foi naquela outra parte que você tinha que escolher, que você mostrou. Não. Ó, só aqui. Mais nada. Só isso Não, é então. suficiente. Então, mas eu botei esse negócio do 1, 2, 3 cota, né, que tá aparecendo aqui. Enfim, vou tentar fazer de novo para ver. Tenta de novo, mas a princípio só isso é suficiente. A gente não precisa de mais parâmetro nenhum para o que a gente vai fazer. Entendeu? Tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui para o que a gente. Então, a gente. Aí você pode até agora, olha só. Depois, eu vou salvar isso aqui tudo, porque a gente vai poder depois trazer algumas informações, tá, do que a gente pode fazer. Eu vou botar aqui as escolas, tá? A escola dessa está caindo dentro, aqui não está, não sei se está dando para ver aqui, de um raster, né? De uma célula, perdão, né? Então, deixa aqui a informação. Então, ela está caindo, exemplo, dentro dessa célula aqui que tem essa cota de altitude. E quando a gente for trabalhar em processar dados, a gente vai levar essa cota desse raster para dentro dessa escola. Imagina que você tem alguma informação aqui, escola, só para a gente fechar. Vou fechar isso aqui. E você tem curva de nível aqui. Né? Então você fala assim, poxa, eu tenho um conjunto de informações aqui que eu preciso da altitude. Pô, mas ela, por curva de nível, eu não vou conseguir levar a altitude para dentro dessa informação aqui, desse vetor aqui, desse ponto.
Então, se eu gerar o MDT, eu vou conseguir levar, porque ele vai cair. Cadê o Marcos? Depois, tem que estar com a paz, é o mesmo valor de cor, né? Eu vou conseguir levar esses valores aqui que estão nesta célula para dentro desse valor aqui, para dentro dessa informação. Isso a gente vem processar. Tá bom? Isso é uma aplicação não só para você deixar o mapa bem interessante na visualização, mas também para você poder levar essa informação para dentro de outros elementos pontuais. Tá bom? Ok, pessoal? Então, vou salvar aqui só para a gente poder usar depois, exportar. MDT. Ok. Tirou mais alguma coisa hoje? Não. Então, depois eu refaço esses aqui e deixo guardado. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Não? Não, professor. Vamos não. Não, a princípio não. Então, vou fechar aqui. Ok. E eu vou abrir aqui, que eu queria conversar com vocês sobre qualidade do dado. Tá? Então, a gente viu, né, que a gente precisa coletar o dado. Então, vou lá no metadados, acho qual é o dado que eu quero, levo ele para o QGIS, ou gero ele a partir de um outro conjunto de dados. Eu preciso, né, vamos supor, eu preciso saber por algum motivo as altitudes, em que altitude está cada uma daquelas. Preciso saber, sei lá, tá? Como a gente viu, no município de Resende, eu quero saber todas as escolas e todas as altitudes das escolas, por algum motivo. Tá? Bom, então eu tenho. Onde estão a relação dessas escolas? Ela está com o endereço. Então, eu estou na fase de coletar esse dado. Depois, se eu vou jogar isso com outra informação para gerar um indicador, é outra coisa. Então, onde tem a escola, eu já referencio essas escolas por endereço, eu pego onde tem curva de nível, ou se já tiver um modelo, se não tiver curva de nível, gera o modelo e depois, quando a gente for na fase de processamento, a gente vai levar esses valores de cota para dentro de uma representação pontual, de uma representação vetor. Tá? Mais uma questão que é importante é você saber, bom, qual é a qualidade daquele dado? Né? Se aquele dado que tem está atendendo a minha necessidade. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho sobre ainda nessa fase, ainda nessa parte de coleta de dados, falar um pouquinho sobre qualidade do dado. E essa aula ela vai ser baseada numa publicação do IBGE, que é a avaliação da qualidade de dados geoespacial, tá? Que está disponível. A aula toda é baseada nessa publicação, tá bom? Aí eu vou começar pelo seguinte. Tá lá, você vai lá e vai comprar um brinquedo. Aí você tem esse exemplo de brinquedo lá disponível para vender. Power Rangers. E você, ao olhar esse brinquedo vendendo, o que vocês imaginam? Era pra vir Power Rangers, mas tem um Homem-Aranha e um Batman no meio. Frustração. O que mais? Todo mundo concorda ou não? Ou quem conhece os Power Rangers aí? Não tem nada aí relativo ao espaço, né? Hã? Não tem nada aí relativo ao espaço, né? Power Ranger in Space. Já tá ali, ó, o título. Que eu nem tinha reparado isso, verdade. Power Ranger in Space. Bom, o Batman pode até ir, porque ele tem dinheiro, né? Então é mole. É, claro que sim. Mas normalmente, quando a gente olha a qualidade, né? Você pensa, se aquele boneco ele é articulado, se ele não é articulado, se o material que ele é feito é propício para o uso de criança.
Mas existem outras questões associadas à qualidade, como a gente está vendo. Ou seja, eu estou aqui vendendo um produto, falando que é Power Ranger no espaço, misturando bonecos. Talvez para uma criança isso não faça tanto sentido. Por isso que a gente vai ver também que a questão da qualidade também é muito ligada ao usuário, de quem está consumindo aquele dado. Então, não existe uma qualidade ideal, existe aquela qualidade que desculpa, eu não uso sempre o dado com a melhor qualidade, eu uso o dado com a qualidade adequada para a atividade que eu quero, né? Mas existem alguns parâmetros que a gente precisa levar em consideração nessa avaliação, né? Então, não só se esse boneco ele é adequado para a faixa etária, mas também qual é o quanto ele está aderente à proposta que ele se apresenta, né? Então, o que é qualidade, né? Então, vamos primeiro pensar o seguinte: o que é a qualidade? O que define qualidade de uma forma geral e depois também para um dado geoespacial, tá? Então, qualidade. Quando a gente fala em qualidade, a gente está tentando avaliar, né, o grau de satisfação de uma determinada necessidade baseada na característica de um produto ou serviço. Então, se eu tenho um produto, se ele me atende, por isso que eu falei lá no início, ele atende às minhas necessidades, ele ele é adequado, ele tem uma qualidade. Então, talvez aqueles bonecos ali, a satisfação é a brincadeira, brincar e tudo. Se vem o Batman junto, se vem o Homem-Aranha, não faz tanta diferença. Agora, se a necessidade, para satisfazer a necessidade, é de um colecionador que quer os bonecos com a maior perfeição possível, né, que os universos sejam devidamente identificados, quem é da Marvel num, quem é Power Ranger, quem é não sei o que, para lá. As características daquele produto não atendem. Então, quando a gente fala de qualidade, tem sempre que ter como parâmetro o que aquele produto ou serviço vai buscar de satisfazer uma necessidade. Tá? Então, essa é a primeira questão. Então, mas mesmo assim, mesmo que ele satisfaça a necessidade, né? Então, um outro exemplo, mesmo que ele satisfaça a necessidade, tipo, é uma bermuda, né? Essa bermuda é uma bermuda 100% algodão, ela não deforma, ela não desbota, a costura é melhor, não machuca, é perfeito. Mas ele tem uma estampa que, pelo menos eu, não usaria. Então, a qualidade não só deve, a necessidade a ser satisfeita passa também por uma questão de usabilidade. Então, ele tem todos os parâmetros que atendem as características de uma bermuda, de um short, tudo, se refere à qualidade de tecido, a tudo, mas eu não vou usar, porque a estampa ali não me agrada. Pode ser que para outros agrade, né? Então, tem uma questão muito séria também, e isso é um dos parâmetros da qualidade, é a usabilidade. Então, imagina, eu produzo um dado, esse dado é o melhor dado possível, com todos os parâmetros puramente corretos, só que ele está guardado. Esse dado não existe, ele não está sendo usado, tá? Quem usava, hein? Ah, tá. Então, há essas questões. Então, quando você pensa em qualidade, é muito além só. Se a gente for pensar em dado geoespacial, que era uma coisa que se tinha muito, né, nas cartas topográficas e assim por diante, a qualidade posicional, né, o quanto ele está, ao medir uma coordenada, ele está dando erro de distância e assim por diante. Mas eu tenho que levar em consideração também, nesse processo, outras questões. Então, se eu estou prestando um serviço, se eu estou produzindo, né, se eu tenho um produto, eu disponibilizo um produto, se eu faço um serviço para atendimento, eu tenho que levar um serviço qualquer, eu tenho que levar em consideração outras questões, prazo de entrega, né? Então imagina, vocês estão fazendo a monografia. A monografia tem 9 meses para fazer, você tem um prazo de entrega.
Se você não entrega e quebra todos os prazos, você não consegue defender e não consegue a titulação, o que adiantou aquela monografia ter a maior qualidade possível? Vai fazer outras, pode até gerar outras coisas com ela, mas porque ela se propõe, que é ser o último grau de avaliação da especialização, ela não cumpriu, né? Então tem isso, outras questões de serviço. Você tem um dado, qual é a garantia daquele dado, né? Eu tenho um serviço de pós-vendas, eu tenho processo de atualização daquele produto, o preço é adequado, eu tenho instruções de uso, sabe? Como eu posso usar aquele dado, aquele produto, aquele serviço. Então, tudo isso é um conjunto que baliza a parte de qualidade, tá? Claro que a gente não vai discutir aqui é, com detalhes a questão de serviço pós-venda, de preço. A gente vai falar exatamente da qualidade que o dado tem, o que ele se propõe a fazer, mas você tem que pensar sempre que esse conjunto todo é parte do processo de definição de qualidade, tá? E aí, uma pergunta: como é que eu vou medir a qualidade, né? Como é que eu meço a qualidade de um produto? E aí já falando de um dado geoespacial. Eu vou fazer essa medida no final, ou seja, eu vou produzir todo o dado, né? Tem o meu produto final, né? Então eu vou lá e vou verificar se aquilo que eu fiz está bom. Então, de uma forma de uma análise estatística daquele produto, sem me preocupar como ele foi produzido, eu vou lá e testo. Mas o teste mais simples, né, que é o mais popular. Eu vou lá e vou pegar, medir pontos de campo, né, de elementos que eu estou vendo no meu dado, no meu conjunto de dados. Eu vou obter a coordenada no meu conjunto de dados e vou comparar com a coordenada que eu meti no campo. Então, eu vou testar. Opa, está dentro dos parâmetros, a qualidade posicional está legal, beleza. Se não tiver, o produto está pronto. Eu levei 6 meses para produzir, chego no final, o produto não está bom. O que eu faço? Né? Volto tudo para fazer tudo de novo, pego 6 meses de trabalho, jogo fora e volto. Ou uma outra opção é você fazer essas avaliações ao longo do processo de produção, que a gente chama das estações de qualidade. Então, eu vou produzindo, eu tenho fases de produção do dado, e eu vou nessas fases, tendo estações de qualidade, testando a qualidade desse dado, e a gente vai ver que estão 6 qualidades, e 5 eu consigo gerar métrica, e uma não, mas a gente vai ver por quê. Para que eu possa corrigir ao longo do processo a qualidade, para que ele chegue na qualidade adequada. E não simplesmente vou lá no final e testo, vou, não está bom, vou fazer tudo de novo. Então, esse é um olhar interessante, você ter as estações de qualidade ao longo do processo de produção. Tá? Bom, então, o que é a qualidade de um dado geoespacial? E aí a gente vai trabalhar em relação a isso. Primeiro, existe toda uma família de normativas ISO, que é a 19.100, só sobre dados geoespacial. Então, ele fala desde metadados até certificação de equipe que trabalham, parâmetros, codificações e parâmetros geodésicos de referência e também qualidade do dado de informação geográfica. Tá? Então, é nesse elemento, nessa normativa ISO 19157, que se vai se trabalhar. Eu, olhando aqui, eu não consegui correr atrás para atualizar se teve uma outra norma ISO mais recente, de 2013, mas foi dentro dessa norma, né, 19157, que aquele manual do IBGE foi elaborado e baseado em 6 categorias, né, que vão testar a qualidade do dado geoespacial. Então, para eu testar o dado geoespacial, eu preciso ter 6 elementos, 6 categorias que eu vou olhar aquele dado geoespacial, né, que são acurácia posicional, aquela que a gente viu, que é a mais famosa, saber se ele está se ao medir sobre esse dado geoespacial, eu tirar coordenadas sobre o dado geoespacial, ele tem uma qualidade, dado temático, temporal, completude, consistência lógica, que é exclusivamente para os ambientes digitais, né? E usabilidade,
que é um parâmetro que você não faz ao longo do processo, né? Mas é uma métrica que você faz para saber se aquele dado que você produz, ele tem uso, né? Ele é usável, ele agrega valor a alguém, a um grupo de usuários, tá? Bom, para a gente ver isso, a primeira coisa em relação à acurácia posicional, eu queria usar um gráfico aqui para a gente discutir essa questão da acurácia posicional antes da gente entrar na acurácia posicional. Primeiro o seguinte, quando a gente fala em acurácia posicional, a gente está testando se aquele modelo de representação, que é um mapa, que é uma base de dados geoespacial, ele é um modelo para representar um espaço, né, um recorte territorial. Então, para eu poder verificar isso, eu preciso saber essa grandeza real. E muitas vezes a gente não sabe, né? Você vai falar assim, qual é a distância entre... Eu quero aqui medir no mapa, ou numa base de dados, qualquer a distância entre dois elementos. Bom, agora, mas qual é a distância real? Como é que faço? Então, primeiro que a gente tem esse problema, ou seja, qual é verdadeiramente esse valor real daquilo que está representado nesse modelo, e eu vou testar para ver se o que está naquele modelo está próximo da distância real. Então, eu faço uma medição, né? Eu vou lá nesse meu modelo, nesse mapa, nessa minha base de dados, vou fazer uma observação, vou tirar uma coordenada, eu vou tirar uma distância. E a diferença entre o que eu meço nesse modelo, né? Quando eu falo modelo gráfico, eu estou falando no mapa digital, uma base de dados digital. Quando eu meço nesse modelo gráfico, e a diferença dele para o valor real é o erro, tá? O quanto eu estou errando ao medir ali. O problema é que uma medição só, dependendo do fenômeno que você esteja medindo, ela é insuficiente. Então, o que você faz? Você aumenta, você acaba medindo mais vezes, porque primeiro você não sabe qual é esse valor real. Você vai medindo mais vezes. Então, você tem um conjunto de observações, que a partir desse conjunto de observações, você chega o quê? No seu valor de mais alta probabilidade, a média, né? Então, você está com equipamento de campo, né? Você mediu uma distância só. Tá, essa é a correta? Não sei. Se eu meço a segunda, então medi a primeira deu 100 metros, medi a segunda deu 90. Tem algum problema. Qual que está certo e qual está errado? Eu vou medir mais uma. Aí deu 101. Então, bem provável que essa 90 esteja errada. Medi de novo, deu 102. Medi de novo, deu 99. Então, você, a partir de um conjunto de observações, você vai ter mais chance de chegar naquele valor de mais alta probabilidade de ser, tá? Que é se for uma distribuição normal, né, é a média aritmética, né, que vocês estão vendo lá em estatística. Vocês já viram, né, distribuição normal, média, desvio padrão, ok? Não? Essa forma bem básica da estatística. E aí você tem, a partir desse conjunto de observações, as diferenças entre esses conjuntos de observações é o desvio, né? É o que vai desenhar o gráfico da distribuição normal. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aí, a partir desse valor de mais alta probabilidade, a partir desse conjunto de observações que você fez, que você vai ter a acurácia daquele mapeamento. Então, vamos pensar num teste de qualidade posicional, tá? Você vai identificar 10 pontos na tua base de dados. Esses 10 pontos, você vai lá no campo e vai medir esses pontos. Quando você mede com equipamento de mais alta precisão, de mais precisão do que o dado que você quer avaliar, você vai adotar esse valor como esse valor da grandeza real. Então, esse vai ser o teu parâmetro. E você vai medir. Então, você mediu, você tem ali várias observações, você vai achar o valor de mais alta probabilidade e a diferença para esses valores obtidos com o GNSS, né, o campo, vai ser o teu quê? A tua acurácia daquele dado, vai ser a acurácia posicional.
E, claro, quando a gente está falando em qualidade, a gente tem que partir sempre de um parâmetro definidor, né? Sempre uma especificação técnica que vai definir os parâmetros de qualidade. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa nesse sentido, você está pensando assim, qual é o erro mínimo? Então, de todo o conjunto de observações que eu vou tirar, ele não pode ter uma diferença dos valores medidos no campo maior do que 2 metros, do que 1 metro, do que 10 metros. As especificações vão dizer isso. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? A gente vai ver uns exemplos aqui à frente. Tá? Então, a acurácia posicional, ela é a mais tradicional, né, que a gente tem nos documentos cartográficos, né? Vai dar exatamente essa referência geométrica daquele dado. Né? É uma questão da geometria daquele dado. Lembra? Mesmo em mapeamento analógico, nesse modelo que a gente vai retratar, esse modelo gráfico, a gente vai retratar o espaço nesse modelo gráfico, mapa, base de dados, banco de dados, você vai transformar esses elementos que compõem o espaço geográfico em figuras geométricas, ponto, linha, área. Né? Então, é um teste da geometria, da qualidade geométrica e posicional daquele dado. Tá? E aí você pode ter, né, você pode fazer testes, que a gente chama testes de acurácia absoluta, ou seja, aquele ponto, os pontos medidos naquela área daquele conjunto de dados estão ok, ou você faz em relação às medidas entre os elementos, que é o relativo. Então, não me importa muito, pode ser, se aquele mapeamento, se aquele base de dados, se aquele banco de dados geoespaciais, ele está numa determinada posição ou em outra. O que importa é que os elementos que compõem aquele modelo estejam rigorosamente ou dentro, né, de um parâmetro definido nas questões geométricas. Então, não importa se a coordenada, importa se eu medir a quina de um estabelecimento para um outro estabelecimento, a distância entre esses dois elementos seja compatível, não obrigatoriamente a posição. Então, você tem essas questões das acurácias, como também tem para a parte de grade, que é diferente. Né? Como a gente viu ali nas aulas práticas, você tem o elemento vetorial e o elemento raster, que é composto por células. Né? E aí essas células elas têm que estar dentro, também tem que medir a qualidade no centro da célula e assim por diante. São parâmetros diferentes, tá? Bom, então uma das questões é medir a acurácia. Eu preciso de parâmetro para isso. Como é que eu vou saber se um documento cartográfico, se uma base de dados está boa ou não no que se refere à acurácia posicional? 1 metro, 2 metros, 3 metros, como é que eu vejo isso? Bom, existe uma normatização para isso. Né? Ela ainda é da década de 80. Existem algumas questões que podem trazer essa questão para um ambiente mais compatível com o dado geoespacial, o dado digital, mas assim ela atende umas necessidades básicas iniciais de você ter parâmetros de avaliação de qualidade posicional. Então, o que diz? Quando eu medir pontos no campo, o que essa resolução diz? Quando eu medir pontos no campo, 90% dos pontos que eu medir no campo, tá? Então se eu medir 10 pontos, 9 desses 10 pontos medidos tem que ter um erro ou uma acurácia menor do que 0,5 milímetros na escala da carta. O que é 0,5 milímetros na escala da carta? Se eu tenho, e aí fala carta, mas qualquer base de dados geoespacial. Se eu tenho uma base de dados geoespacial que foi construída referente à escala 1 para 10 mil, eu sei que 1 para 10 mil, nessa escala, 1 milímetro vale 10 metros. Tá? Então, meio milímetro vai valer 5 metros. Então, se eu medir 10 pontos dentro da área que tem esse mapeamento na escala 1 para 10 mil, 9 pontos deles, obrigatoriamente, tem que ter uma acurácia menor do que 10 metros.
do que 5 metros. Tá? Poxa, mas esse último ponto, se esse último ponto, todos estão na casa de 4 metros, 4,8 metros, esse último ponto está dando 20 metros. E aí? Não, aí existe uma outra questão, que é o desvio. Não só 90% dos pontos tem que ter uma acurácia menor do que esse 0,5 milímetros, mas a dispersão dessas observações, o desvio, né, relacionado, o desvio padrão dessas observações, ele não pode ser maior que 0,3 milímetros na escala da carta. Então, o desvio padrão desses 10 pontos não pode passar de 3 metros na escala 1 para 10.000. Ok? Tudo bem? Aí você vai e fala assim, poxa, eu fiz o meu trabalho, 90% dos pontos, quando não consigo botar 90% dos pontos com 5 metros, mas eu consigo botar 90% dos pontos com 7 metros e o desvio padrão disso está em torno de 4 metros. O que isso está dizendo? Ele não está atendendo esse primeiro parâmetro aqui, certo? Mas ele atende o segundo parâmetro. O que é o segundo parâmetro? É uma classe diferente. Então, eu posso ter um documento cartográfico, uma base de dados cartográfica classe A, posso ter classe B e posso ter classe C. Tá? Ah, mas não é ruim ter classe B, classe... Não. Pode ser que você não consiga chegar àquilo ali, o que você faz? Você não tem aquele dado não existe, porque você não conseguiu chegar naquela classe A? Não, você produz e diz, olha, é classe B. A única coisa que você tem que fazer é dizer. No meu teste de qualidade, né, de acurácia posicional, ele corresponde a uma classe B, ele corresponde a uma classe C. E aí quem for usar já sabe que isso ocorre. Tudo bem? Viajei muito? Está todo mundo aí? Estamos aqui. Tô, Vivos? Diga. mais ou menos. Então diga. Tô aqui, tô tentando entender, professor. Tá Não, introjetando. Eu vou botar um exemplo ali prático, mas diga, quem vai fazer a rapidinho. pergunta? Só um segundo só. Só para não perder. Como vai ter essas diferenças, eu entendi a acurácia e o desvio padrão em relação a essa diferença. Esse ponto eu entendi. Mas como é que nós podemos ver qual é o termo correto? A grandeza real, no caso. Ela já é especificada? Medindo no campo. Medida Medindo no campo. Vou lá com um equipamento com uma qualidade melhor do que... Então, imagina, se eu preciso ter, né, medir em torno de 5 metros, em torno da ordem de metro para eu poder ter, eu tenho que ter um equipamento que mede em centímetros. Né? Então, eu vou no campo, meço essas coordenadas. Eu vou aqui adiantar, ó, vou aqui. Ó. É isso aqui. Ó. De repente, facilita mais o entendimento de vocês. Eu tenho 16 pontos que eu escolhi numa carta ou num documento cartográfico ou numa base de dados digital. Lá na minha base de dados digital, lá no meu sistema, lá no QGIS, onde for, eu vou pegar desses 16 pontos e eu vou medir as coordenadas desses 16 pontos. Tá? E eu vou no campo com um equipamento e vou medir esses mesmos pontos. Esses mesmos pontos. Então, se esse ponto 1 é a quina ou de uma edificação, se o ponto 2 é o cruzamento de uma rua, não importa. O que eu identificar aqui, eu tenho que identificar no campo. E vou medir. Tá? Então, para o mesmo ponto 1, eu tenho pontos no documento cartográfico, na minha base de dados, e eu tenho pontos que eu medi no campo. Já estou aqui com as coordenadas métricas, né, de projeção em UTM. Tá? E vou pegar a diferença entre eles. Então, a diferença aqui desse... Deixa eu mudar a caneta. Eita. Aqui, né? Então, esse valor aqui menos esse valor aqui me deu essa diferença aqui, ó, 28 centímetros. Né? E aí, esse aqui menos esse me deu quase 1 metro de diferença. E vou fazendo tudo isso. Só que o que eu quero, na verdade, é a resultante desses dois. Porque, assim, eu quero, né,
Se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, na verdade, o mesmo ponto, perdão, mas com coordenadas diferentes, eu quero essa distância aqui, ó. É isso que eu quero saber, o quanto ele está distante. Que é esses valores aqui, ó. Então, isso aqui são o quê? Dos 16 pontos, qual é a acurácia de cada um desses pontos, tá? E aí eu tenho que dizer, 90% dos pontos tem que estar, pela escala da carta, tipo 1 para 30 mil. Não, 1 para 3 mil, 1 para 30 mil. 1 milímetro é 30 metros. Então tem que ser 1 para 3 mil. 1 para 3 mil, 1 milímetro é 3 metros. Meio milímetro é 1,5 metro, exemplo. Tá? Então 90% dos pontos medidos no documento cartográfico, quando testado por valores medidos no campo, 90% desses pontos tem que estar abaixo de 1,5 metro. Aí eu venho aqui e meço. Opa, peraí, epa, tem um aqui que está acima. Só esse aqui. Esse aqui é baixo, então eu tenho 15 dentro de um grupo de 16, é mais do que 90%. Então ele passou. Mas eu preciso ver a dispersão, né? O quanto tem de dispersão dessas observações, que é o desvio padrão. Tá? Então, falei 3 mil, né? 3 mil, 1 milímetro é igual a 3 metros. Então, a gente está falando aí de 90 centímetros. Então, meu desvio padrão não pode ser maior do que 90 centímetros. Tá? E aí, opa, está dando 35 centímetros. Beleza. Então, esse documento cartográfico, nessa escala de referência, quando testado em campo, passou no teste. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia da definição da acurácia posicional do dado. Tudo bem? Isso é um pouco difícil, mas é só isso. E a parte estatística é muito básica, é média e desvio, tá? Não tem muito mais além disso. O que você vai ter que fazer é ir no campo, não tem jeito. Mas eu não posso ir no campo. Tá bom. Então você tem um mapeamento ali, uma base de dados compatível com a escala 1 para 50 mil. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Só que se existe ortofotos com resolução de 5 metros. Então vamos pensar o seguinte, 1 para 50 mil, na escala, só relembrando a escala aqui, ó, que a gente viu lá em cartografia, vamos ver se vai dar certo. Ó. 1 para 50 mil. Essa unidade aqui corresponde à unidade no mapa. E essa aqui corresponde à unidade no terreno. Então, uma unidade, qualquer unidade no mapa, corresponde a 50 mil unidades no terreno. Bom, então vamos trabalhar com milímetro. Então, 1 milímetro no mapa corresponde a 50 mil milímetros no terreno. Milímetro para metro, eu corto 3. Então, sempre, para facilitar a vida de vocês, 1 milímetro é igual a 50 metros, porque eu sempre corto 3. Então, se for 1 para 2.500, tá? 1 milímetro eu vou cortar 3 zeros. 1, 2, aqui eu não posso cortar, bota a vírgula aqui. Então, 1 milímetro no mapa corresponde a 2,5 metros no terreno. Tá? Como é 50 mil, 1 para 50 mil, 1 milímetro é igual a 50 metros. O meu erro ali, o meu teste é 25 metros. Então, eu tenho que medir coordenadas que garantam uma qualidade inferior a 20, uma qualidade melhor do que 25 metros. Se eu tiver ortofotos, né, com qualidade, com resolução de 1 metro, de 5 metros, eu posso usar essas ortofotos para obter a coordenada daquele ponto e testar. Tá? O que eu preciso sempre é documentar tudo. Tá bom? Tudo bem até aqui?
Ok? Então, essa é a acurácia posicional. Mas não tem só acurácia posicional, tem outros tipos de qualidade que você precisa testar. Exemplo, acurácia temática, que a gente chamou de temática. Bom, eu tenho. O que adianta? A minha geometria está fantástica, está tudo perfeito, tá georreferenciado, os elementos estão bem representados, mas eles não conferem com a realidade. Vamos ver um exemplo disso? Eu tenho aqui um documento cartográfico que me apresenta aqui uma rodovia definida como não pavimentada. Peraí que eu perdi meu mouse aqui. Tá? Então tá aqui, ó, uma rodovia não pavimentada. Só que quando você vai na realidade, ela é pavimentada. Então, a geometria pode estar perfeita, mas o atributo associado a ela. Oh, mas peraí, mas ela está dizendo aqui que é uma rodovia estadual, mas ela não é estadual, é uma rodovia federal. Oh, mas peraí, mas está dizendo que aqui que o código dela é 147, mas não é. Isso aqui é BR 116, BR alguma coisa. Então está associado à acurácia temática aos atributos que classificam aquele elemento. Não mais a geometria, mas o que classifica. Mesma coisa tem aqui. Ó. Eu tenho um rio aqui, córrego do couro. Quando você vai no campo, existe umas placas lá, córrego do ouro. Opa, peraí, qual é o problema aqui? O documento cartográfico é a placa. Claro, mas a placa é parâmetro para isso? Não, a placa não pode não ser parâmetro para isso. Mas ela pode ser um indicador para você ir lá confirmar se não. Olha só, o meu documento cartográfico está correto. Tá? Então, quando a gente fala em acurácia temática, é em relação à classificação dos elementos, aos atributos não quantitativos, então se é pavimentada, não é pavimentada, ou quantitativos, uma cota, um percentual de, eh, de risco para alguma questão. Então, são os atributos e a classificação que o elemento geográfico recebe quando da criação desse modelo, né, que representa esse mundo real. Então, essa é a acurácia temática. Então, a gente vê a acurácia posicional, que é a geometria, a qualidade geométrica do elemento. A acurácia temática, que corresponde à qualidade da classificação e do que efetivamente é aquele elemento. Então, você pega e desenha e representa todos os dias como estrada, mesmo que eu tenha uma geometria perfeita, a acurácia temática está ruim. Tá bom? E o outro tipo de acurácia é a temporal, né? Que é relativo, porque você não significa que todo o dado que é muito antigo ele tem uma qualidade baixa. O que você tem é identificando de quando ele é feito, porque se você está trabalhando num projeto ou num estudo de monitorar, de você acompanhar um crescimento urbano, né, de você acompanhar qualquer outro elemento ao longo do tempo, você precisa desse dado. Ele tem tanto valor quanto um dado mais recente, tá? Mas é uma forma de você medir e definir, e você precisa apresentar nos seus no seu metadado, na classe, para você também saber se aquele dado é compatível ou não com o que você está apresentando, a acurácia, você está precisando, a acurácia temática, temporal. Tá? Como a gente viu, em alguns os documentos cartográficos antigos, né, eles vêm aquelas informações. Então, se você pega uma folha topográfica e vem a cobertura aérea 1967, o que isso diz? Que a geometria daquele elemento é de 67. Não importa se depois ele foi impresso em 81, porque ele foi todo desenhado baseado naquela fotografia naquele momento. Todo documento cartográfico impresso, digital, base de dados, ele é um retrato de um determinado momento. E o retrato daquele determinado momento vai te dar a acurácia temporal dele. Tá? Esse aqui, ó, de 76, esse é de 80. Então, você tem essa questão para ser levada em consideração também quando do olhar daquele documento. Eu tenho uma folha topográfica, eu tenho uma base de dados que foi lançada agora em 2020. Tá bom.
que imagens foram usadas, de que época, porque as imagens que foram usadas naquela determinada época é que vão definir efetivamente quando foi tirado aquele retrato, né, daquele espaço para ser representado, mesmo que ele tenha sido divulgado em 2020. Mas se eu tenho imagem de 2000, ele retrata, né, aquele espaço em 2000. Claro. Mas pode ter alguma atividade de campo, pode ter alguma atualização? Pode. Isso também tem que ser registrado para que o usuário possa entender e possa saber, opa, a geometria é assim, mas ele já tem acompanhando toda a parte de atributo, como a gente viu de estrada, foi atualizado. Então, tudo isso tem que ser registrado para que você possa ter essa acurácia temporal. Tá? Mas que informações as demais datas nos ajudam a ter? Você está perguntando em relação a isso aqui? As outras informações que estão aqui? Primeiro, a gente viu, lembra quando a gente foi trabalhar com QGIS, o apoio de campo. Então, o apoio de campo foi em 79, ou seja, a ida no campo para determinar os pontos que vão georreferenciar. Então, aqui ele está dizendo em que sistema de referência ele está, em que realização do sistema de referência ele está usando. Lembra quando a gente fez do outro? Era Córrego Alegre, o apoio foi em 70 e pouco, né? Então, ele não estava usando mais o Córrego Alegre 61, ele estava usando 70 a 72. Então, isso também te indica. A restituição, o preparo para impressão, a restituição só vai dizer o seguinte, olha, em 80, que foi feito o desenho do mapa, tá? Mas em relação e aí sim, você pode até pensar em alguma coisa tecnológica, mas também se não tiver registrado, não te diz o ano. O importante aqui são esses dois primeiros, a cobertura aérea e o apoio, tá? Isso é o que vai dar, porque nesse apoio também, quando ele chega no campo fazer o apoio, ele percebe que tem alguma coisa desatualizada, ele pode atualizar. Então, esses são as duas datas principais aqui, que vão estar lá no metadado. Tá? Agora, né, quando você for buscar, isso vai ter que estar lá no descritivo, escrito no metadado. Tá? Mas também você precisa avaliar, se você for pensar assim, numa base de dados, né, topográfica, o tempo de desatualização de um sistema viário ele é diferente de um tempo de atualização de um sistema de hidrografia, né, do trecho de drenagem, dos rios, dos cursos d'água. Porque você consegue, você tem uma agilidade maior, vamos dizer assim, para construir estradas, para alterar pavimentações do que o rio. Você vai fazer mais uma canalização, você não vai criar um rio. Né? Então você tem que levar em consideração também o envelhecimento, vamos dizer assim, que eu posso usar esse termo, do dado. Exemplo mais concreto em relação a isso. Isso aqui é um mapa geológico. Perdão, é um mapa de vegetação, tá? Em onde ele vai dizendo né, os tipos de cobertura vegetal. Se você tiver uma ação do homem muito forte aqui, esse mapa ele pode ser alterado muito rapidamente. Né? Quando você tem um mapa aqui de geologia, onde você tem as falhas, né, os tipos de rocha, ele tem uma idade de desatualização, né, um período para desatualização muito maior. Né? Então, muitas vezes você fala assim, eu preciso fazer um trabalho aqui, eu quero um dado geológico. Pô, mas eu tenho um dado geológico de 1960. Se o avanço tecnológico na interpretação daquele dado não foi suficiente, né, para agregar grandes valores, aquele dado não mudou. Agora, uma vegetação, né, um dado de vegetação de uma determinada época, 60 anos atrás, em uma área que tem muita ocupação humana, ou muita ocupação humana, seja né, de domicílios ou mesmo assim da parte né, de produção agrícola, pecuária, ele já pode estar muito desatualizado. Tá? Mas lembrando sempre que qualidade do dado tem a questão da posição, da geometria do elemento, né? Do que efetivamente aquele elemento te diz, ou seja, né, da parte semântica, do que ele é, e também da parte temporal, de quando é aquele dado. Reforçando, não significa que um dado muito antigo tenha baixa qualidade. Vai depender
do que você está fazendo. Pode ser que efetivamente um mapa muito antigo não tenha qualidade suficiente para o que você quer. Pode ser que para outra aplicação tenha. Tá? Então, qualidade está diretamente associado ao que você vai tentar resolver com aquele dado, que hipótese você vai tentar responder para saber se aquele dado é suficiente ou não em relação à qualidade. Tá? Para a gente fechar, mas os dois últimos, a gente tem a questão da completude. Então, se eu tenho uma área a ser mapeada, né, uma base de dados a ser montada, eu tenho que ter o conjunto de elementos que vão definir o que deve ser representado. Não pode faltar nem ter de excesso. Então, quando a gente fala de completude e qualidade, é isso. É você chegar num documento cartográfico, digital, impresso, o que for, e verificar, peraí, mas por que esse rio aqui? Esse rio tinha que estar representado, ele não está sendo representado. Essa massa d'água aqui também não está. Então eu preciso ver o que está faltando nesse. Então, o teste de qualidade é se eu tenho que representar todos os rios acima de, sei lá, 100 metros de extensão, eu tenho que ver se todos foram representados. Ou eu não vou representar, ou se eu estou representando a mais, eu tenho rios menores, eu estou colocando. Então, fica poluído o documento, fica poluído a base de dados que você quer trabalhar. Então, a completude vai avaliar se efetivamente, dentro da área que você está trabalhando, a quantidade de elementos e quais elementos que devem ser representados estão sendo representados, ou que aqueles que não devem ser representados estão sendo representados. Então, por omissão ou por omissão. Tá? Claro, tudo que a gente fala em relação à qualidade, ele não pode partir sem a definição de uma especificação, sem a definição de parâmetros. Senão você não consegue fazer essas avaliações. Como também você não faz avaliações percorrendo o documento como um todo, ou base de dados como um todo. Você faz testes amostrais. Então, se eu tenho toda a área do estado do Rio de Janeiro para produzir o dado, eu vou pegar algumas áreas e vou testar isso. Eu vou fazer essa teste de completude, baseado na especificação. Então, você tem aqui alguns exemplos de especificações que dizem, na escala para 50 mil, esses são os parâmetros dimensionais que os elementos têm que ter para serem representados. Menor do que isso, eu não represento. Tá? Mas maior que isso, tem que estar representado. Então, para testar, eu faço áreas de amostra, e aí tem também dentro desse manual especificando como criar essas áreas de amostra, e eu vou lá e testo. Opa, peraí, está dentro do esperado ou não está dentro do esperado? Não, então eu vou ter que rever a área como um todo, ou eu descarto e vou refazer de novo, vai depender do nível de erro que você encontrou ali dentro. Tá? O outro teste de qualidade que a gente faz, e aí não é mais amostral, ele pode rodar de toda a base, que é um teste de consistência lógica, né? Que está muito associado está diretamente associado à base de dados digitais, porque aí eu posso fazer esses testes. É a integridade estrutural daquele modelo de dados. Então, desde lá do início, né? A gente viu lá aqueles modelos da EDGV. Então, lá diz todas as relações, né? Uma ilha tem que estar dentro de uma massa d'água. Eu não posso ter ilha, não está associada à massa d'água. Uma massa d'água pode não ter nenhuma ou várias ilhas, mas uma ilha só pode estar associada a uma massa d'água. Aonde você tem o cruzamento de uma rodovia com o rio, você tem que ter uma ponte. Então, você tem todas as regras, né, que você vai definir para aquele base de dados digital. E a consistência lógica vai verificar isso. Né? Então, você faz uma consistência conceitual, que é aquilo que a gente falou, né? Não existe ilha sem ter massa d'água, e outras correlações que você possa ter, como você tem a questão de domínio. Lembra que a gente viu também isso lá na EDGV? Então, você tem lá o regime do rio, permanente, temporário. Aí, se você não tiver um domínio, o domínio daquele atributo, né, que diz assim, permanente, acho que até tem exemplo aqui, ó. Aqui. Então, o regime aqui do rio. Esse é
tabela de domínios daquele atributo. Ele pode ser permanente, permanente com grande variação, seco, temporário, temporário. Não pode ter outro tipo além desse, ou escrever de forma diferente. Porque se você faz isso de forma diferente, quando você for pegar todos os cursos d'água, todos os trechos de drenagem que estão classificados como seco, se você botar seco, no outro você botar só S, ou alguém fala assim, um pouco seco, você não vai pegar, né? Você não vai conseguir fazer essas consultas nessa sua base. Então, a consistência do domínio, que são os valores possíveis de serem inscritos num determinado atributo, também tem que ser mapeados e conferidos, né? Formato. Você vai fazer um formato em que nenhuma plataforma abre, né? Então, tá aqui, eu trouxe que arquivo é esse? É um arquivo num formato XPTO. Peraí que eu vou abrir no QGIS. Não, mas no QGIS não abre. Então vou abrir no Arc. Mas no Arc também não abre. Mas abre só no programinha que eu desenvolvi. Quem vai conseguir abrir esse dado? Então isso também é uma consistência lógica, né? E por último, a consistência topológica. Se eu digo que se massa d'água é um elemento área, ele tem que ter um polígono fechado e não pode ser um polígono aberto. Eu não posso ter, no encontro entre rios, trechos de drenagem, eles não se encontrando, né? O mesmo ponto, no fim de uma drenagem e no início da outra. Ele não pode, tem que ser sempre o mesmo, né? Então, são essas consistências que você também faz essas avaliações. Tudo isso tem que ser especificado antes. Se você não especificar antes, como, né, tem na EDGV, né? Aqui, ó, né, todas as relações, ó, dentro de uma ilha tem que estar dentro de uma massa d'água, mas uma massa d'água pode ter nenhuma ou várias ilhas. Isso é especificado antes. É isso que eu vou testar. Só que como é no ambiente digital e eu posso testar isso com auxílio da ferramenta computacional, eu posso fazer essa consistência ao longo de toda a minha base de dados, tá? A mesma coisa para a construção, então você também tem uma especificação dizendo onde é que eu tenho que botar ponto, né? Onde é que os pontos têm que ser coincidentes, quais são os atributos. Todo esse processo ele é especificado, tá? E aí, no manual, ele diz, bom, como proceder para fazer o teste de qualidade. Então, esse aqui é um dos principais que eu acho. Primeiro, eu vou, ou ao longo do processo de produção, ou quando o conjunto de dados geoespacial está concluído, que eu não acho a melhor forma de fazer teste de qualidade, eu acho que ao longo do processo de produção, eu preciso começar sempre a questão de qualidade partindo do conjunto de dados que eu vou testar e das especificações. Se eu não tiver isso, eu não tenho como testar qualidade. Eu não sei qual é o parâmetro da acurácia métrica. Não sei. Então tem que ter. Quais são as relações topológicas, consistência lógica que tem que ter? É isso. Qual é a quantidade de elementos que podem ser representados para consistência? Qual é o ano mínimo para aquele dado de coleta daquele dado? Então tudo isso tem que vir na especificação. Partindo desses dois, partindo do conjunto de dados e da especificação, eu vou preparar a qualidade. Partindo do quê? Das métricas que eu vou usar e da metodologia que eu vou implantar, tá? Então, eu começo com o conjunto de dados e as especificações, gero as métricas e a metodologia, e aí eu vou fazer os meus testes de qualidade, no que pode ser a amostra e no que pode ser por completo, né? Provavelmente a consistência lógica é completa, porque é um procedimento computacional. E aí eu faço essas avaliações e eu chego à minha avaliação final, o relatório. Mas o importantíssimo é ter a especificação e gerar medidas de qualidade, métricas de avaliação e como medir isso, tá? E aí qual é o ponto? Então eu tenho que seguir uma ordem. Como é que eu faço primeiro? Primeiro eu vou medir métrica, vou medir acurácia posicional, temporal. Como é que eu faço isso? Também ele especifica isso. Então você vai, primeiro é a consistência de formato. Eu consigo abrir aquele conjunto de dados? Aquele conjunto de dados está dentro do formato possível de ser usado? Não, então não adianta. Eu tenho que, né, ter esse conjunto de dados dentro desse formato. Ele pode ser lido, ele pode ser entendido? Pode. Eu vou fazer toda a consistência lógica dele, né? Eu vou varrer todo o sistema, vendo se tem polígono aberto, linha que não fecha,
se tem elemento que tinha que estar dentro de outro e não está, elemento que tinha que estar tendo contato e não está tendo contato. Isso eu faço a partir de testes lógicos. O IBGE ele usa muito uma ferramenta que é muito boa para isso, mas tem que, é por linhas de comando que você prepara isso tudo, que é o FME, né? Em que ele faz esses testes, ele se programa e ele faz esses testes de consistência lógica da base de dados. Tá? Se não seguir a regra, ele pode voltar, ele pode fazer isso aí, na verdade, volta para fazer as correções, seguindo a completude, né? Se está dentro das especificações, os elementos que tem que estar ali estão ali dentro, né? E depois a acurácia dos dados, o temporal você já definiu eu até defini um pouquinho antes, a de posicional e também a temática, tá? E aí outra coisa que tem lá no manual que é interessante é a definição dos métodos de amostragem. Como é que eu defino uma amostra? Tá? Então, eu tenho aqui, sei lá, 10.000 pontos de coleta de campo de alguma informação, mas eu quero fazer um teste de qualidade desses pontos. Eu vou fazer nos 10.000? Se fizer nos 10.000, eu posso fazer um mapeamento de novo. Né? Então, eu faço uma amostra. Como escolher esses pontos? Como distribuir esses pontos? Você também tem essas questões em relação à montagem da amostra, sobre probabilística ou não probabilística. Isso é definido na metodologia. Né? Então, definir a quantidade de lotes, o tamanho da amostra, isso também tem dentro deste manual, que é o de avaliação da qualidade de dados geoespacial, além de ele especificar esses 6 testes de qualidade, né? Usabilidade, você acaba você não tem um parâmetro para testar, é muito do que efetivamente você identificou por uma demanda ou por uma oportunidade na produção daquele dado. E ele tem que ser usado. Né? Mas as acurácias posicional, temática, lógica e mais a completude e a consistência lógica daquele dado. Ok? Perguntas? O senhor teria exemplo de mapas que não passam, né? Não passaram por esse processo, que estão disponíveis aí nas redes? Que não passaram? Que não sofreram esse processo de avaliação de qualidade e que estão disponíveis e que as pessoas estão consultando e usando? Olha, assim, o que acontece? Até hoje, se você pensar o seguinte, eu preciso de um dado, eu vou lá, né, no metadado, acho aquele dado, mas se não tiver nenhum... Cadê? Esse relatório de inspeção de qualidade, como é que você vai saber? Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter uma cultura maior dentro da nossa utilização, de modo que você possa ter não só o produto disponível, mas esse relatório de inspeção de qualidade. Né? O que você tem muito nisso é quando você tem um processo de contratação. Então, você vai contratar um dado, né? Você vai contratar uma empresa para produzir um determinado tipo de mapeamento e você vai ter que inspecionar esse dado que está sendo produzido. Você pode usar todos esses critérios para a geração desse relatório de qualidade. O problema é que, normalmente, esse relatório de qualidade ele não é disponível. Né? O que você fica muito... E é uma questão mais nova, você vê, né, até de 2013, a não cultura de você cobrar, né, ou mesmo disponibilizar os relatórios de qualidade, de inspeção de qualidade daquele dado. Né? Você acaba confiando muito mais na instituição que está produzindo do que mesmo num relatório de inspeção de qualidade. Tá? Mas isso é uma coisa que precisa começar a ter mais. Que a gente tem de benefício em relação a isso, olha, eu vou contratar um serviço e eu preciso especificar esse serviço. Eu preciso depois validar.
eu já tenho um conjunto de procedimentos para fazer esse processo de validação. Tá? Podemos ter exemplos em relação a isso? Posso até pesquisar alguns para a gente poder avaliar. Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem algumas inconsistências que um relatório de inspeção de qualidade teria que ter pego. Tá? Eu vi uma vez uma folha até do IBGE de um projeto que a gente até tirou do ar a folha, que a gente só percebeu depois, que você tinha uma folha topográfica, metade da folha tinha topônimo, a outra metade não tinha topônimo. Era um erro de completude. Entendeu? A gente vai e tira do ar. Mas naquela época nem se rodava esses processos de inspeção de qualidade tão detalhados. Mas o ideal é que você tenha esse relatório também disponível. Olha, foi medido tantos pontos, resultado da... Alguns você tem, se você pegar nessas ortofotos, nas metadados das ortofotos, os relatórios técnicos, você tem isso. Né? As inspeções, as medições, você tem... às vezes sai separado, agora eu estou lembrando, quando da disponibilização de ortoimagens dos sensores Avenir e Prism, o IBGE fez um relatório técnico da qualidade posicional desses elementos. Então, você tem alguns documentos disponíveis que mostram o teste de qualidade, não especificamente de um produto, mas dos insumos que você está usando. Olha, esse insumo garante isso quando se trabalha desta forma. E aí esse é o procedimento que é adotado para a produção daquele dado. Tá? Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Alguma coisa? O que é importante nisso do que eu estou falando com vocês? Deixa eu ver que horas tem aqui. 10 horas, vocês vão ter aula daqui a pouco. Importante é vocês saberem que existem esses procedimentos e que vocês devem adotar esses procedimentos quando da aquisição, né? Vou fazer download de um dado assim, assim, assim. Claro, todo o processo de inspeção da qualidade tem um custo a mais, né? Então imagina, você está tendo todo o teu projeto, ainda tem que ir no campo medir pontos para fazer o teste de qualidade, né? Então muitas vezes você trabalha na confiança ou muito no que é efetivamente aquela instituição que produziu, a confiabilidade daquela instituição que produziu o dado. E se espera que ela tenha todos esses testes de qualidade ao longo do processo de produção. Perguntas? Oi, diga. Eu tenho uma sugestão, se for possível, tem se falado aí de coletar informações de campo, etc., etc. Eu tenho a impressão que boa parte dos colegas nunca viu ou nunca mexeu num aparelho de GPS. Sim. E a gente acha que é só pegar o aparelho e sair usando quando tem que fazer toda uma série de configurações, né? Eu sei porque aconteceu Sim. comigo. A primeira vez que botaram o GPS na mão, eu achei que era só sair pegando ponto e acabou. Talvez fosse interessante fazer, se for possível, uma apresentação de um aparelho de GPS, o que tem que configurar, etc. Tá. Cara, o ruim é que a gente está quando a gente tem... No curso tem as atividades, né, as aulas de campo, então, e a gente faria isso também. Mas assim, eu vou colocar então para vocês, tem um vídeo do professor Rafael, vários vídeos, do professor Rafael Barros da UFRJ, configurando equipamento GPS. Eu acho que fica até melhor para vocês verem. Eu vou colocar o canal dele, porque ele mostra, mostrando o equipamento. Isso aqui é uma antena, isso aqui é o receptor. Então você configura assim. Da mesma forma, ele faz também para drone. Está bem detalhado. Eu vou depois copiar o link e vou colocar lá no Moodle, então. Tá? Porque assim, eu nem conseguiria fazer a configura, porque eu nem tenho um equipamento aqui em casa. Né? Eu teria que ir lá no IBGE pegar um para a gente. Eu até quando eu fui para a ENSE, ainda estava nesse processo, eu fiz até uma solicitação lá para o pessoal da diretoria, né, para a gente poder ter acesso a alguns equipamentos e já deixar lá disponível para a gente usar. Mas eu vou passar o link, que eu acho que é interessante para vocês verem esses procedimentos. Ele mostra configurando, indo, né, próprio equipamento de mão, né, os smartphones,
que são usados na coleta do censo, eles têm configuração, né? Máscara, DPDOP, uma série de coisas que você precisa configurar para o equipamento coletar da melhor forma possível. Os Tá? próprios aplicativos, né, que a gente pode baixar no GPS, no smartphone para usar, tem que configurar, né? Se pegar em UTM, esquecer de trocar a coordenada, dá tudo errado. Isso. Não só, né? Como você falou, nem só você especificar como coletar, mas também especificar que tipo, o sistema geodésico que você está usando, da mesma forma que a gente fez no QGIS. A gente vai lá no finalzinho do QGIS, a gente não foi lá especificou, lembra? Sistema de referência e sistema de coordenada, o GPS é a mesma coisa, você vai ter que especificar qual é o sistema de referência, qual é o sistema de coordenada que você está usando, né? Peguei um equipamento, eu não olhei, o usuário anterior, né, usou de uma forma, eu não olhei, usei a mesma configuração que ele fez para uma questão específica dele. Muitas vezes num projeto, o caro muitas vezes não é no campo, o caro é voltar no campo, né? Ok? Eu vou passar o link lá depois e ponho no Moodle. Então tá, pessoal. Tem uma pergunta Obrigado. da Jéssica. Então diga. Chat, professor. Da Jéssica não vi, aqui. perdão. Cadê? A verdade precisa ter. Não, avaliação de qualidade é apenas para mapeamento de órgãos oficiais, vai para qualquer situação, até em trabalho acadêmico. É válido, sim, não só para órgãos oficiais. O que acontece? Para órgãos oficiais, o que muda não são os parâmetros de avaliação, mas as especificações para avaliação. Então, todo o dado geoespacial ele precisa passar por esses testes de qualidade. Os órgãos oficiais eles têm que seguir as especificações definidas por lei, né? Ou de normas normas definidas. Então, para fazer uma folha topográfica, você tem uma especificação específica. E o teste da qualidade vai usar essa especificação, né? Esses parâmetros. É isso aqui. Então, a especificação técnica do produto para os órgãos oficiais é uma. Então, para você botar um ponto da rede geodésica, é uma especificação. Para você fazer o seu trabalho, você pode definir a sua especificação, mas os processos de avaliação são os mesmos. A especificação que vai mudar. Os parâmetros que vai mudar. Tá bom? É isso? Respondi? Ok? Beleza. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Ok. Então, pessoal, nos vemos quarta-feira que vem. A gente vai começar com processar o dado. Então, além de coletar, agora a gente vai começar a processar o dado. Tá bom? Deixa eu fechar aqui, parar a gravação. Tá bom, professor. Obrigada. E nos vemos. Obrigada, professor. Bom dia.